Pode ficar com a posse de bola, Bolívar. Leva a bola pra casa. Eu quero mesmo é a vitória. Eu quero os 3 pontos pra conta. Foi partindo mais ou menos dessa lógica que o Abel Ferreira montou a estratégia que fez o Palmeiras se tornar o primeiro clube brasileiro na história a vencer 2 vezes o Bolívar na altitude de La Paz. No vídeo de hoje eu te explico qual estratégia foi essa. O Palmeiras foi a campo com essa escalação que trouxe algumas mudanças por conta da maratona de jogos e também pelo contexto de jogar na altitude, né? O que me chamou muita atenção nesse time foi que o Abel escalou quase só jogadores que se destacam muito pela parte física, né? Porque ele coloca o Giai na direita, que é um tanque, o Gomes e o Fux, que são 2 zagueiros altos, Piquerez e Vanderlan, 2 tanques ali pela esquerda também, 2 camisa 5, o M. Martinez e o Aníbal, 2 jogadores fortes fisicamente, o Facundo, que é outro tanque, que não para de correr 1 minuto sequer, e aí o Estevão e o Flaco mais à frente. Agora, com esse time, a estratégia traçada estava muito clara por Palmeiras, porque é óbvio que o time teria que ter a bola em algum momento se quisesse vencer o Bolívar lá, né? Teria que ter a bola para chegar ao gol do adversário em algum momento. Só que diante desse contexto de altitude, contra um adversário que sabe usar essa natureza ao seu favor e que teria que se impor, qual é a vantagem de você ter posses de bola muito longas? Se a bola viaja mais rápido, então você não está acostumado com isso, é mais suscetível a errar passes e além disso, com bola você dependeria de dinâmicas e movimentações dos jogadores para furar uma defesa postada e isso cansa. Muito por isso, o Palmeiras não fez questão de ter posses longas ao longo da partida e não ficou incomodado com esse índice impressionante de posse de bola do Bolívar, 76% no jogo inteiro, por conta da estratégia defensiva que teve para frear o adversário. O Palmeiras defendeu em uma linha de 5, com Giai e Vanderlan voltando abertos como alas e um trio de zaga com Fux, Gomes e Piquerez. Dali pra frente podia variar, geralmente era um 5-3-2 com o Emiliano centralizado, o Aníbal caindo um pouco mais pela direita e o Facundo pela esquerda, com o Estevão e o Flaco à frente. Em outros momentos, quando o Palmeiras marcava em uma altura um pouco mais baixa, mais próximo da área, aí o Estevão podia ajudar pelo lado também montando um 5-4-1. E a postura defensiva do time foi realmente espetacular, não só pelo comportamento dos jogadores que tiveram um comprometimento muito grande, chegando firme em todas as bolas, brigando por todas as bolas, tendo aquele quê de coração dentro do jogo que é tão necessário para uma partida com condições adversas, mas também em termos de estratégia, porque foi um Palmeiras que soube alterar a altura do bloco para marcar bem o Bolívar nas diferentes situações, subindo um pouco mais nos momentos certos, para pressionar uma jogada ali do zagueiro ou diante de um gatilho de pressão, como um passe para trás, como um domínio errado do Bolívar, mas sabendo também o momento de baixar mais as suas linhas, fechar os espaços, proteger o gol. Foi um Palmeiras que basicamente não sofreu no primeiro tempo, só teve um cruzamento que encaixou ali, o Everton trabalhou bem, fora isso o Bolívar não fez nada. E ofensivamente, mesmo indo para o intervalo com 21% de posse de bola, foi um primeiro tempo praticamente perfeito do Palmeiras. E como isso é possível, né? Você atacar bem tendo 21% de posse de bola. Meus amigos, existem vários jeitos de você atacar e de você fazer gol. E o Palmeiras se aproveitou muito bem de um deles, o contra-ataque. Essa estratégia encaixou com um problema evidente do Bolívar. Não só eles subiam para atacar com muitos jogadores, como também a transição defensiva era extremamente desorganizada. Ou seja, no momento que eles perdiam a bola no ataque, além de poucos jogadores lá atrás para conter esse contragolpe, tinha pouco padrão, tinha pouca ordem de quem deve pressionar, quem deve recuar e por aí vai. O resultado disso foi uma quantidade grande de contra-ataques do Palmeiras teve, superioridade numérica, com campo para correr, para definir a jogada em poucos toques. Inclusive o segundo gol do Palmeiras no jogo tem origem em uma jogada de escanteio pro Bolívar. É um escanteio que eles mandam todo mundo lá pra frente, que a bola fica pipocando ali na entrada da área e todo mundo continua lá na frente, né? Os zagueiros não voltam, fica todo mundo ainda lá na frente para tentar marcar esse gol e aí quando o Palmeiras recupera, arma um contra-ataque de 3 contra 1, isso ainda no primeiro tempo, que é muito bem definido inclusive, né, por Flaco, Facundo e Estevão.
O primeiro gol do jogo também é um contra-ataque, mas aí aqui eu preciso dar os méritos pro Flaco, que foi muito bem no lance, né? O lance é todo dele. Ele sobe a pressão no momento certo no zagueiro, naquele gatilho que eu citei de um domínio errado, né? Quando o zagueiro domina meio mal ali, o Flaco já sobe a pressão, consegue roubar a bola e é muito frio, claro, driblando o goleiro que tava muito mal posicionado para abrir o placar. Foi uma partidaça do Flaco Lopes, há de se dizer. Esse não foi o único lance que ele colaborou nesse sentido, ainda podia ter saído com outra assistência, participou nos gols, teve uma função importantíssima em campo, brigou muito, sustentou pivô, ganhou bola de cabeça, tomou boas decisões, um recital de Flaco Lopes. Fato é que o Palmeiras já poderia ter feito 3 a 0 em La Paz, só que veio o segundo tempo e com ele 25 minutinhos de caos e tragédia pro Palmeiras. Essa primeira metade do segundo tempo foi realmente muito complicada pro time por uma série de problemas e quase pôs tudo a perder. Primeiro deles, o Bolívar, que perdendo por 2 a 0 teve que vir ainda mais pra cima, empurrando o Palmeiras pra trás, colocando mais um atacante. Segundo, além do Palmeiras voltar frio do intervalo, tava evidentemente cansado. Tirando o trio Flaco Lopes, Facundo e Giai, que esses três parece que não cansam, né? Correram o jogo inteiro, era 80 minutos do segundo tempo, o Facundo e o Giai principalmente correndo pra lá e pra cá, um negócio impressionante, surreal. Mas tirando esses três, era um Palmeiras que tava muito desgastado dentro desse contexto da altitude, dava pra ver o Everton indo bater tiro de meta ofegante, o goleiro ofegante de cansado, o Estevão com 5 minutos de segundo tempo já tava se arrastando, e aí era um jogador a menos nessa pressão em cima dos zagueiros, o que já faz o Palmeiras voltar algumas casinhas, né, ficar um pouquinho mais acuado. Não à toa ele passou mal, teve que sair, e terceiro, por um motivo tático, né? O Bolívar conseguiu aproveitar melhor, talvez o único ponto de atenção do Palmeiras ali no primeiro tempo, defensivamente, que era a movimentação do Bruno Fux sem bola, porque ele era um cara importante de se ter na área para ajudar a cortar esses cruzamentos, né? Ele é um zagueiro de 1,90, então seria importante para frear essa jogada do Bolívar de cruzar a bola na área. Só que muitas vezes ele era atraído para fora da área e ficava meio perdido nessa marcação. Nesse lance que é aquela única chance que o Bolívar teve na primeira etapa que eu mostrei, é um lance em que o Fux é atraído para fora, não consegue bloquear o cruzamento, então o cruzamento sai e ele não tá na área para ajudar no jogo aéreo. Não à toa o Bolívar passa a explorar muito isso, abusar dos cruzamentos nesse momento do jogo em que teve superioridade, não só por essa questão tática que eu expliquei, mas também por uma vantagem que eles têm da natureza, né, de jogar na altitude, a bola viaja diferente, tem um tempo diferente, muitas vezes surpreende quem tá marcando e o goleiro também. E foi isso que eles fizeram para empatar o jogo. No primeiro gol, o Fux atraído para essa ponta da grande área para ser cobertura e não tá lá na área para cortar o cruzamento. Então o centroavante de 1,90 do Bolívar sobe entre o Piquerez e o Vanderlan para cabecear. E no segundo gol é o próprio Fux que tá marcando ponta pelo lado do campo. Então é uma situação que não é muito favorável para ele. Mais uma vez, ele não consegue nem bloquear o cruzamento, mas também não tá dentro da área para ajudar a cortar. E com esse monte de cruzamento na área, o Bolívar aperta muito o Palmeiras nessa primeira metade do segundo tempo e o Palmeiras só consegue fugir desse caos na segunda etapa por 2 motivos que deixaram o jogo bem mais tranquilo, mesmo com o placar apertado. Primeiro, claro, o gol, que dá uma tranquilidade para o Palmeiras e freia esse ímpeto do Bolívar, e segundo, as trocas do Abel, que talvez vieram até um pouco tardias, demoraram uns minutinhos a mais, mas que foram primordiais para o Palmeiras voltar a ser superior taticamente dentro do jogo. Começando pelo gol, que não é um contra-ataque mais, tá? Aqui é um lance em que o Bolívar tá postado na defesa e o Palmeiras tá postado pra atacar naquela formação que a gente viu no campinho. Os 3 zagueiros lá atrás, fora da imagem, os 2 alas bem abertos, podendo chegar à frente, 2 volantes por dentro e o trio Facundo, Maurício agora e o Flaco Lopes lá na frente. A partir disso você tem movimentações, você tem trocas de posição com o Giai vindo por dentro, o Aníbal vindo por fora, tabelas, o centroavante virando garçom, enquanto os meias que dão opção de finalização por dentro, e é uma jogadaça, uma jogada linda, nem a furada do Facundo ali conseguiu estragar a beleza que foi a jogada pro gol do Maurício.
E nas trocas, o Abel foi muito bem e conseguiu corrigir os problemas que o time apresentava e que davam uma certa vantagem para o Bolívar nesse começo de segundo tempo. Agora já não tem mais isso, porque primeiro ele tira Fux e Vanderlan para colocar Benedetti e Felipe Anderson, então com isso o Giai, que era ala, vira o terceiro zagueiro, podendo aí sim sair para caçar mais e cortar os cruzamentos dos pontas que não estavam sendo cortados pelo Fux, além de ter a ajuda do Felipe Anderson ali pela direita como um ala mais descansado, né? Acabou de entrar. E o Piquerez, que era zagueiro, passa a ser ala, com o Benedetti entrando na linha de 5 e fortalecendo o jogo aéreo defensivo do Palmeiras com seus 1,97. Agora sim o Palmeiras tinha dois zagueiros altos dentro da área para cortar esses cruzamentos direcionados. Problemas táticos corrigidos, depois disso o Abel só dá aquela renovada no gás do time mais pro fim do jogo. Ele tira o Facundo, que correu um absurdo pra variar, e coloca o Alan, tira o M. Martinez e coloca o Lucas Evangelista. Aí sim o Palmeiras 100% num 5-4-1, bem fechadinho dessa forma, só com o Flaco lá na frente. Assim o Palmeiras segurou muito bem o Bolívar e saiu com a vitória mesmo tendo 24% de posse de bola. Esse é um índice, meus amigos, que pode sim indicar o cenário de uma partida, mas nunca a superioridade de um time. Guarda isso na cabeça. Até porque ainda teve uma série de outras chances do Palmeiras que eu acabei nem citando aqui. Você teve o gol impedido do Facundo Torres, você teve o Felipe Anderson com a chance de matar o jogo no finalzinho, acabou cruzando errado, o Estevão cara a cara no primeiro tempo depois de uma casquinha do Flaco Lopes, o Facundo Torres finalizando depois de um lançamento do Everton, um contra-ataque no segundo tempo que o Aníbal acaba errando o passe. Olha isso, 5 chances que eu acabei nem citando ao longo do vídeo. O Bolívar teve sim 25 minutos de muita superioridade no segundo tempo. Só que nos outros 65 minutos, deu Palmeiras, foi superior ao Bolívar e à altitude, dois adversários. Com isso, em 19 jogos contra brasileiros na altitude de La Paz, o Bolívar soma 12 vitórias, 3 empates e agora 4 derrotas. Como dito no início do vídeo, Palmeiras é o único que já venceu 2 vezes por lá. Tudo isso depois de ter vencido o Inter no Beira-Rio e o Fortaleza no Castelão, na sequência, chegando à 16ª partida de invencibilidade fora de casa, somando 13 vitórias nesse intervalo. É absurdo, não dá pra normalizar. Assim como não dá pra normalizar você assistir essa análise até aqui e fechar o vídeo sem deixar um like, né, meu amigo? Pô, vamos fortalecer aí o nosso trabalho. Tenho certeza que você curtiu esse conteúdo, então deixa o likezinho pra mostrar que você curtiu e o hype também. Quando você dá o like, agora você pode hypar nossos vídeos também pra fortalecer o Análise Verdão. Aproveita também para se inscrever aqui no canal, se você ainda não estiver inscrito, dá uma checada agora, porque tem muita gente que esquece de se inscrever, então tenho certeza que você não vai querer perder nenhuma outra análise que a gente publicar por aqui. Inscreva-se, inclusive se você perdeu por acaso essa aí que está na sua tela, nela eu explico detalhadamente a ideia por trás do uso de 3 zagueiros que o Abel tem promovido no Palmeiras. É só clicar aqui na tela para você assistir, tenho certeza que vai curtir o conteúdo. Clica aí que eu te vejo lá.